Olá, galera! Hoje eu vim bater um papo com o Marcelo Dirias. Muito obrigada, Marcelo. E o Marcelo vai falar de mudanças. Marcelo, primeiro eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, qual o seu currículo, por onde você já passou, porque eu vejo que é pelo Brasil todo, viu, gente? Lá no Facebook, cada dia está em um lugar. Verdade, mas nem sempre eu tô em cruzeiro, viu? Nem sempre. Nem sempre. Na verdade é a coisa mais difícil pois estar é, aqui, né? Pois é, mas eu gosto da cidade, aqui é a minha origem, eu sou de Cruzeiro mesmo, eu trabalhei durante bastante tempo na Rádio Mantiqueira, eu fui radialista durante bastante tempo, fui locutor de FM, fui supervisor de administração na Rádio Mantiqueira. Eu sempre gostei dessa coisa de falar em público, de apresentar eventos. Tenho até uma banda de rock, né? Sou vocalista. Você é jornalista aqui na Veia? Tem um pouquinho, eu não estudei jornalismo, mas eu gosto assim, dessa coisa da comunicação, né? Eu gosto desse trabalho, de falar com o público e tal. E por conta disso eu sempre fui me interessando por esse lado da administração, que é a parte de gestão de pessoas, do desenvolvimento de pessoas. Eu me formei em administração na FIC, aqui em Cruzeiro. Depois fui fazer um MBA em estratégia pela USP. Fiz um MBA em gestão de pessoas pela FGV. Depois disso eu acabei fazendo um complemento de MBA nos Estados Unidos, na Universidade de Tampa, em gestão de mudanças e inovação. De lá para cá eu fui me interessando cada vez mais por esse tema, mudanças, inovação, transformações. Comecei a dar aula especificamente desse tema e de outros temas de gestão de pessoas em faculdades, em pós-graduação, em MBA. Hoje eu dou aula principalmente na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, na Fundação Dom Cabral, que é uma instituição de desenvolvimento executivo, e outras instituições aqui do Vale, na FATEA, na Unisal. E eu gosto muito desse trabalho de professor. Mas o que eu mais faço hoje é palestras no Brasil todo, né? Mas antes de ser palestrante e professor, fui executivo também de recursos humanos. Trabalhei na Maxon durante 12 anos e lá também me desenvolvi bastante nessa parte de recursos humanos. E você trabalha com mudanças, e esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar de mudanças para 2017. Legal. Queria que você desse algumas dicas para as pessoas conseguirem mudar, às vezes, poucas coisas, porque mudança, né? Você fala assim, nossa, fazer uma mudança requer muito esforço. Sim. Às vezes a pessoa fala, para eu mudar isso, eu tenho que esperar mais isso. Mas não, às vezes só depende dela, e aí ela coloca no externo, né? A responsabilidade da mudança. Poxa, perfeito. Obrigada. Você já podia dar palestra disso, viu, Flávia? Quem sabe, né? É justamente. 2017. Exatamente, né? Falando um pouco tecnicamente, existe a mudança que é exógena, que é externa, e a endógena, que é interna. As mudanças que são feitas por conta de estímulos externos, elas nem sempre são as mais fortes. Por exemplo, eu vou mudar porque alguém está querendo que eu mude. Ou eu vou mudar porque a empresa precisa que eu mude. Na verdade, isso gera, às vezes, uma capacidade de adaptação, você acaba se adaptando para responder esses estímulos externos, mas nem sempre é a mudança mais forte. A mudança mais forte, ela começa dentro da gente. É aquela que vem justamente por um propósito, por um sentido, por algo que faz, que vai dar um resultado, que faz a diferença na nossa vida. Mas assim, a dica principal, poderia passar o tempo todo falando sobre dicas, que são vários, né, vários detalhes. Mas a dica principal que eu poderia dar é o seguinte: o que motiva uma mudança? É a insatisfação. Então, as grandes mudanças na vida da gente, elas acontecem por conta de algum tipo de insatisfação. Ou seja, eu não estou feliz com algo, eu não estou satisfeito com algo e por isso eu quero me mobilizar, ou preciso às vezes mobilizar pessoas, quando é um líder, para que aquilo realmente aconteça de outro jeito. Então, eu penso o seguinte, que as pessoas que querem fazer qualquer mudança em suas vidas, pessoais, profissionais, elas têm que primeiro, é estranho o que eu vou dizer, tá? Mas primeiro elas têm que se desacomodar buscando insatisfação naquilo, né? Ela tem que olhar para aquilo que ela faz hoje e falar, poxa, isso não está legal, isso não está bom, eu não estou gostando desse jeito. Isso serve para quando você trabalha num trabalho que você não é feliz, isso serve para quando você está num relacionamento que você não está feliz, isso serve para alguma coisa na sua vida, um comportamento que você tem e você não é feliz com ele. Então, quando você olha para aquilo com o ar do tipo, tá ruim, mas tá bom, você não vai mudar. As mudanças não serão tão fortes. Você vai desistir nos primeiros percalços. Agora, quando você olha para aquilo e fala, isso está me incomodando, eu não estou feliz nisso, aí você vai criar, principalmente, coragem, né, para poder fazer as mudanças que você precisa.
Marcela, a gente falou sobre as dicas, sobre os desafios e sobre colocar algo a mais além do só querer mudar. Isso. É possível mudar aos poucos ou não? Vou mudar, já tem que ir repentinamente do A para o B, não dá para ir caminhando para a mudança. Porque as pessoas ficam assim, 2017 eu vou mudar isso. Só que ela acha que em janeiro ela vai entrar de um jeito, no começo de fevereiro ela vai estar outra pessoa. E aí quando chega em fevereiro ela não tá outra pessoa, ela fala assim, eu desisti, porque eu não mudei nada. Não dá pra ir caminhando aos poucos, a gente quer tudo pra ontem. Pra ontem, a ansiedade, né? Sim. O que eu percebo é o seguinte, as mudanças, elas são sempre evolucionárias. As mudanças mais sustentáveis são aquelas que vão aos poucos. Mas o que vale a gente refletir é o seguinte, as mudanças elas vão acontecendo de maneira evolucionária, mas ela é uma decisão revolucionária. Por quê? Porque se a gente decidir uma mudança, e as mudanças mais radicais, elas servem como um bom exemplo para isso. Se você decidir uma mudança na sua vida, mudar um hábito, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país, às vezes são mudanças mais radicais. Ela tem que ter uma decisão de revolução, você tem que enxergar o resultado final inteiro. O que eu quero como objetivo maior disso? Então você tem que enxergar aquilo como uma coisa maior, como um propósito maior. Por isso que eu falo, acaba sendo uma revolução em função daquilo que a gente tem como uma situação atual. Mas o como chegar lá é passo a passo. E isso tem que ter um controle muito grande da ansiedade. Muitas pessoas, às vezes, elas desistem das mudanças que elas estão querendo tanto, justamente porque elas não têm essa paciência ou essa persistência para percorrer esse caminho. Então, um exemplo simples, uma pessoa que quer aprender inglês, ela quer falar inglês fluentemente e ela tem dificuldade em inglês. Não adianta ela imaginar que em 1, 2, 3 meses ela vai conseguir falar fluentemente inglês. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que enxergar o resultado final. Eu quero falar inglês fluentemente. Em 4 anos, que seja, em 3 anos. Mas ela tem que ter a consciência que ela vai ter que ter estágios até chegar lá. Agora, é legal ela estabelecer algumas metas para esses estágios, do tipo, olha, em 6 meses eu quero estar falando o nível básico, depois mais 6 meses eu quero estar falando o nível pré-intermediário. Então o que acontece? Ela tem que ter algumas metas, vamos dizer assim, que são estágios dentro desse caminho todo, né? São metas intermediárias, e isso vai ajudá-la a percorrer o caminho total, e inclusive ela perceber o quanto ela está avançando em função desse objetivo. Mas o que vale então a gente refletir? O que eu quero é o macro, mas a construção até lá são caminhos menores, com certeza. E Marcelo, tudo é possível mudar? Ou tem algumas coisas que a gente já nasce com aquilo, com aquele hábito e que não é possível mudar aquilo? Olha, tem algumas teorias que divergem sobre isso. Algumas dizem que algumas características de temperamento, alguns gestos, algumas coisas da nossa personalidade talvez a personalidade não seja a melhor palavra, mas algumas coisas do nosso comportamento, elas vêm por razões talvez mais hereditárias, por conta da forma que a gente foi criado, então isso é mais difícil de mudar. Mas é claro, tem alguns autores, hoje bem menos, que dizem que isso é imutável, tá? Mas a maioria dos autores, a maioria dos coaches, a maioria dos professores, dos palestrantes, eles acreditam que tudo é possível mudar. Algumas com muito mais dificuldade e outras menos, mas tudo é possível mudar. Por quê? Porque tudo que acontece com a gente acaba sendo um estímulo da qual eu tenho que estar preparado para dar uma resposta a esses estímulos. Por exemplo, se eu fui criado num ambiente, e esse ambiente é um ambiente muito que fala alto, todo mundo é ansioso, estressado, pode ser que eu me torne alguém assim, mas continuar assim é uma escolha. Né? Então as pessoas podem mudar, elas podem de repente falar, não, eu quero ser um cara mais tranquilo, mais zen, mais pacato. É possível? É difícil, mas é possível. É claro, vai precisar às vezes até de apoio, vai precisar às vezes de terapia, vai precisar de uma série de incentivos para que isso aconteça, mas é possível. Agora, o que é mais difícil de mudar? São os nossos valores e nossas crenças. Isso é muito mais difícil. Tudo aquilo que está amarrado num valor, numa crença pessoal, isso é muito difícil de mudar. É possível, mas é mais difícil por quê? Porque não basta mudar o comportamento, você tem que mudar a forma de pensar. Né? Porque toda mudança de comportamento ela tem que vir precedida de uma mudança de pensamento. Então, se as pessoas não pensam diferente, elas não fazem diferente. Então, se eu tenho um comportamento e eu justifico esse comportamento
com base numa crença de que aquilo é certo, eu posso tentar mudar que eu não vou conseguir. Então eu preciso pensar de outro jeito, né? Começar a repensar as minhas convicções, as minhas crenças, os meus valores, para que depois, num segundo estágio, eu mude a minha forma de se comportar em relação àquilo. Marcelo, muito obrigada pela participação. E eu estava conversando com o Marcelo, ele falou que ele tem um e-book sobre mudanças, né, Marcelo? Exatamente. Então eu vou deixar o link na descrição, para vocês puderem ler. Tem aulas, você falou que tipo umas aulinhas? Exatamente, é como se fosse um livro didático. Passo a passo. Ele tem passo, exatamente. Ele tem aulas, aula 1, aula 2, aula 3. É tipo uma receita de bolo. É fácil. Só que aqui é mudança, gente. É bem melhor do que bolo, entendeu? Pois é. Marcelo, muito obrigada. Foi muito bom o nosso bate-papo. Eu espero que 2017 seja um ano de mudanças para quem está nos assistindo. Que as pessoas consigam mudar desde os hábitos menorzinhos até os hábitos maiores, que elas sonham tanto e que 2017 elas consigam realizar, porque é possível, né? É possível. Eu acho que quando a gente tem um propósito e a gente quer de fato algo, nada pode nos atrapalhar, né? Mas o poder está naquilo que a gente falou, é o poder do querer. Então quanto mais você quer, quanto mais você se desafia, mais será possível realizar os sonhos e fazer as mudanças que a gente precisa, né? Então, bora ler o e-book do Marcelo e aprender direitinho a como mudar tudo que você não quer mais, tá bom? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau!